Segundo género, livre serviço. Hoje, praticamente quase todos os formatos comerciais têm livre serviço. O livre serviço é constituído por quê? É constituído pela possibilidade de os consumidores livremente entrarem numa loja, fazerem as compras dos produtos que querem. O livre serviço veio eliminar um dos ícones do comércio secular, chamado balcão. Não é? Aquela mercearia do meu avô Pereira, como eu vos disse, tinha um balcão no meio daquela lojinha, a lojinha era um quarto desta sala. Um quarto desta sala, mas mesmo assim tinha um balcão em ângulo reto, dominador, não é? Que separava os clientes dos produtos. Lembram-se, nessa altura, provavelmente alguns de vocês, que são mais ou menos o arroz, o feijão, o grão, estavam tudo avulso, eram vendidos a granel, não é? Estavam em celhas de madeira, a manteiga, a banha, a margarina também não estavam embaladas, eram vendidas em papel vegetal, depois era assim embrulhado, tipo rebuçado. O azeite não estava também engarrafado, tinha umas maquinazinhas, o consumidor tinha que levar uma garrafinha, não é? Metia dentro da máquina e depois descarregava-se a quantidade de azeite que o consumidor queria e raramente era uma garrafa cheia. Eram sempre pequenas quantidades de azeite. Também porquê? Porque nessa época, estamos a falar há 40 anos, não é? 50 anos, nessa época as compras eram feitas diariamente. Não podemos esquecer que um dos contributos mais fortes para que a dimensão das lojas se tenha tornado tão grande como é hoje, nomeadamente com a criação dos conceitos tipo hipermercado, foi, por incrível que possa parecer, a vulgarização do frigorífico e da arca congeladora, que permitiram conservar os alimentos durante muito mais tempo. Antes era necessário todos os dias porque não havia maneira de os conservar em boas condições, não é? Também é verdade que, por exemplo, a vulgarização do automóvel, por razões, permitiu o sucesso das grandes superfícies comerciais, porque senão as pessoas não se conseguiam deslocar nem a pé, nem nos transportes públicos para lá chegar. Mas o livre serviço, portanto, esta licença que foi dada aos consumidores para poderem circular livremente nas lojas e escolher à sua vontade os produtos, foi fundamental. Nomeadamente com este ícone que é o carrinho das compras, que foi, ainda hoje é, de certa forma, um dos símbolos da distribuição moderna. Esta possibilidade também de manipular, de mexer, de pegar, de tomar as próprias decisões no ponto de venda, naquilo que a Procter & Gamble, há uns anos atrás, chamava, lembram-se, a hora da verdade, o momento da verdade. O momento da verdade, a Procter & Gamble, era o momento em que o consumidor estava diante do linear. E ali tinha que escolher qual era o produto que queria comprar. Era o momento da verdade. Hoje, a Google lançou um novo conceito comercial. O momento zero da verdade. E o que é o momento zero da verdade? Já não é o momento em que está diante do linear, é um momento prévio. É um momento que antecede. É um momento em que o consumidor está onde? Nas redes sociais. Nas redes sociais. E está a ser impactado nas redes sociais por informações, por conselhos, por sugestões. E é nesse momento que ele toma decisões de compra. É o momento zero da verdade. E se for ao ponto de venda, ele já formou a sua opinião, ele já tomou a sua decisão. E essa é uma das razões que faz com que hoje as redes sociais sejam um canal incontornável em termos de quem queira estar presente no mercado. E por isso é que a próxima conferência é sobre a omnicanalidade. E aí falaremos muito precisamente sobre estes novos canais que estão a surgir. Outro dos ícones do livre serviço, e não existiria livre serviço sem este móvel chamado, com um nome romântico, de Veneza, não é? Gôndola. A gôndola é o móvel fundamental para o livre serviço, formado por duas faces, com dois extremos, os topos de gôndola, e que quando está, como é o caso, repleto de produtos, se deve designar por
linear. Os lineares, as gôndolas e os produtos são, efetivamente, um dos grandes símbolos também da distribuição e do livre serviço. No entanto, quando é que surgiu o livre serviço pela primeira vez? Que foi um dos aspectos mais revolucionários, mais disruptivos do comércio. Foi com esta cadeia, que rapidamente se tornou uma cadeia, chamada Piggly Wiggly, criada por um coronel, Clarence Saunders, um americano. É uma cadeia que ainda hoje existe. Ainda hoje existe. E temos uma imagem precisamente do interior desta primeira loja da Piggly Wiggly. Não tem nada a ver, obviamente, com o interior dos nossos livres serviços de hoje, mas dá uma ideia já desta liberdade e desta permissão que era concedida aos consumidores de poderem entrar dentro das lojas e contactarem-os com os produtos. O Piggly Wiggly tinha vários tipos de produtos, não eram só alimentares, eram também de outra natureza. Mas quem definitivamente instalou o livre serviço e até deu origem à designação de supermarket, de supermercado, não foi a Piggly Wiggly. Foi esta cadeia que aqui está, a King Kullen. King Kullen, que é uma cadeia que foi criada por um descendente de irlandeses, o Michael Kullen. E aqui, sim, aqui temos uma primeira loja em livre serviço 100% alimentar. Portanto, podemos considerar que terá sido este o primeiro supermercado a ser instalado e que também depois rapidamente se desenvolveu e se tornou uma cadeia de lojas. Esta é uma imagem do seu interior. Já tem, obviamente, o aspecto de um supermercado, os lineares muito baixinhos, a caixa de saída, enfim, as filas, que hoje já não se vêem tanto nas nossas lojas, infelizmente para os operadores, não é? Que se calhar gostavam de ter mais filas de clientes, mas também hoje, obviamente, com a difusão, com a divulgação, com a expansão que nós temos, com a oferta comercial que temos, seria difícil. Isto era nos primórdios. Nós tivemos filas destas cá em Portugal também. E eu assisti, eu estava na Sonai, no tempo em que estive na Sonai, como diretor-geral daquela que é hoje a Sonai Sierra, e quando foi aberto o continente de Gaia, o meu gabinete, como era à época nos hipermercados da altura, ficava num primeiro andar com vista para toda a superfície comercial. E o primeiro dia de abertura da loja de Gaia, durante todo o dia, das 9 da manhã até praticamente às 10 da noite, isto não dá para acreditar, mas tinha filas que iam até às secções de venda assistida, em todas as caixas. Mas também tem uma explicação, não foi só a afluência dos consumidores, ser muita. É que a Sonai, pela primeira vez naquela loja, o instalou a leitura óptica. E o sistema não funcionou tão bem como devia funcionar. E, portanto, foi acumulando precisamente as filas, mas era incrível ver cada parte de cima, eram cerca de 60 checkouts que a loja tinha, 60 filas que iam até ao talho e à peixaria e à charcutaria. Não é? Bom, hoje, obviamente, isso já não se vê, hoje já não se fazem excursões para os hipermercados, não é? Infelizmente para os hipermercados. Hoje o hipermercado é um conceito que, de certa forma, está a passar alguma crise. Porquê? Porque é um conceito já um bocado longínquo, opõe-se à proximidade, já não tem, digamos, a mesma atração em termos de preços que tinha no início e, portanto, obviamente, a passar por uma situação que não é, de certa forma, nada fácil. Mas, aqui em Portugal, a moderna distribuição, podemos dizer que terá começado em 1970, quando o Pão de Açúcar abriu a primeira loja, que hoje é um Pingo Doce, na Avenida dos Estados Unidos da América. O Xavier Pintado, que era secretário de Comércio da altura, fez um discurso onde fazia, de certa forma, o elogio a este ato novo que estava a surgir em Lisboa.
E de facto era novo porquê? Porque antes do pão de açúcar lá dos Estados da América, existia apenas uma pequena lojinha, já em livre serviço, é verdade, que se chamava Supermercado Saldanha. Precisamente na Praça do Saldanha, onde hoje é uma agência bancária, ao lado de uma sapataria infantil chamada Bambi. Não sei se conhecem. A agência bancária era o supermercado Saldanha e terá sido em 61, provavelmente, a primeira loja supermercado em livre serviço aqui de Lisboa. Mas em 70, de facto, aquela loja do Pão de Açúcar era um símbolo, efetivamente. E vejam bem a forma, porque vale a pena ler esta frase. Símbolo da moderação do nosso sistema de distribuição. Da passagem gradual, mas que esperamos processo de cedência acelerada, do sistema tradicional de venda de produtos avulsos em pequenos estabelecimentos com reduzido volume de negócio, base financeira precária, equipamento escasso, operando com custos unitários necessariamente elevados, sem contudo remunerar os fatores que nele operam, para o sistema moderno da oferta ao público de produtos embalados, em sistema de self-service, com áreas amplas, volume elevado de vendas, rotação rápida de estoques, com a possibilidade de operarem com margens reduzidas, sem que tal se faça à custa da justa remuneração dos fatores de capital e trabalho que nele intervenham. É lapidar, de facto, na descrição deste novo formato, esta descrição do Xavier Pintado. Sem dúvida nenhuma. Mas o livre serviço deu origem a quê? Deu origem, a partir da matriz básica do supermercado convencional, a uma série de formatos comerciais que se até podem enquadrar em eixos diferentes. E por uma questão de conveniência, eu utilizei apenas a dimensão do sortido e o nível de serviço e o nível de preços. E com isso conseguimos pôr em 4 eixos praticamente os formatos que hoje existem. Supercenter e qualitativo, sortido completo, alto nível de preço. Hipermercado, superstore, baixo preço, mas sortido completo. O hard discount, ou soft discount, porque hoje praticamente não existem hard discounts. E o supermercado de desconto, sortido limitado e baixo preço. E depois, conveniência especializada, supermercado de proximidade e supermercado ao domicílio, que é um conceito que hoje praticamente não existe. Existiu muito episodicamente aqui em Portugal. Quem é que se lembra do mordomo? Ninguém se lembra do mordomo? Só eu é que me lembro do mordomo. Não sabem o que foi o mordomo? Sim. Primeiro, supermercado ao domicílio que existiu aqui em Portugal. Desenvolvido pelo Grupo Sonai. E foi um dos grandes flops do Grupo Sonai. Por isso é que vocês não se lembram. Porquê? Porque, nesta altura, o Sonai antecipou aquilo que hoje faz através do e-commerce. Porque não existia internet ainda na altura, não é? Mas já existia a possibilidade de interação entre computadores. E então o mordomo instalava nas casas dos consumidores que aderiam ao serviço um terminal de computador. E através desse terminal, que ainda era a preto e branco, não é? O consumidor tinha uma lista de produtos, não havia imagens, não havia nada, e escolhia os produtos que queria, não é? E depois então uma carrinha com o símbolo mordomo, que era a imagem que tinha, e entregar a casa. A partir das lojas modelo. A partir das lojas modelo. Foi de facto antes do tempo e portanto não resultou, mas foi o primeiro formato de supermercado ao domicílio que tivemos em Portugal. Bom, sobre todos estes conceitos comerciais, gostaria muito de vos desenvolver cada um deles, porque cada um deles é riquíssimo em termos das suas características, mas se fosse assim, precludia, obviamente, os outros géneros e não o farei. E já agora, para quem ainda não leu, o meu manual de distribuição aprofunda todos estes conceitos para quem os quiser aprofundar. No entanto, ao longo desta manhã, nós iremos falando um pouco sobre características de quase todos eles. Portanto, temos o gene já. Terceiro gene, foco no consumidor. Eu só pedia aqui à nossa organização que quando fossem 11 horas me fizessem sinal, porque eu não tenho relógio, não uso relógio,
há 40 anos que não uso relógio. Não sei porquê, sinceramente, porque até se usasse, até podia fazer uma rábula que eu gosto muito, e era uma rábula feita por um homem que foi importantíssimo em termos da distribuição. Ele era um alto quadro diretivo de uma empresa que na época, na década de 50, 60 e até 70, era o líder mundial do seu tipo de produto. Líder mundial. Era uma empresa que se chamava NCR. NCR, National Cash Register. Ele era líder no quê? Caixas registradoras. Então este homem chamava-se Bernardo Trujillo e era, de certa forma, um visionário da distribuição. E o que é que ele fazia? Dava cursos de formação, de certa forma, se calhar assim um bocadinho com estas ações que nós estamos aqui a fazer. Quem quiser ver melhor, no YouTube tem imagens dessas ações. É fantástico. Tem imagens dessas ações. Dava ações de formação a comerciantes de todo o mundo. Da Europa, dos Estados Unidos, onde procurava dar-lhes a visão daquilo que iria ser o desenvolvimento futuro da distribuição e para eles poderem estar preparados. O objetivo dele era também comercial, era vender máquinas registradoras, que era a grande tecnologia do comércio da época. Então ele usava uma técnica muito engraçada. Ele tirava o relógio do pulso, punha em cima da secretária e pedia a todos os participantes que fizessem 1 minuto de silêncio. As pessoas ficavam assim um pouco, obviamente, embaraçadas, não é? Ele deixava esgotar o minuto, depois voltava a pôr o relógio e dizia: obrigado, este minuto de silêncio é pela alma de todos aqueles de entre vós que vão morrer nos próximos anos. Mas vão morrer comercialmente, porque não estão a dar a devida importância a preços baixos, a estacionamento gratuito, a diversidade de produtos, etc, etc. E com isto ele agarrava à audiência. Não sei se foi por isto ou por outras, mas o facto é que muitos destes homens que tiveram nestas ações, como o Gérard Moullier, como o Denis Deforest, quando voltaram para os seus países, como o Le Roche, do Intermarché, Le Roche, não é? Que se chamava, voltaram para os seus países e inventaram o quê? O hipermercado. O hipermercado. Em 63, Denis Deforest e o Marcel Fournier abriram uma loja que para a época era descomunal, tinha 2.500 metros quadrados de área, tinha parque de estacionamento gratuito, misturava os produtos alimentares e não alimentares dentro do mesmo teto, era extremamente agressiva em termos de comerciais, de promoções, de preços, e como ficava no cruzamento de duas ruas, eles chamaram-lhe, quem é que sabe francês? Carrefour. Carrefour. Em Saint-Geneviève-des-Bois, nos arredores de Paris. Foi o primeiro hipermercado que foi criado. Tenho a certeza que por inspiração e por influência do Bernard Trujillo. Bom, entremos agora no foco no consumidor. De facto, Kotler dizia que hoje já não era mais possível apenas satisfazer, digamos, as necessidades dos consumidores. Temos que os deliciar, temos que, de facto, ultrapassar aquilo que forem as suas expectativas. Isto é válido, obviamente, hoje e há de ser cada vez mais válido no futuro. Porque o consumidor é um ser muito complexo. Muito complexo. Não podemos esquecer que metade dos consumidores são mulheres. Não é? São seres muito complexos. É verdade, eu tenho 3 filhas, sei do que falo. Não é?
As próprias mulheres sabem isso. As mulheres são cócoras, temos que reconhecer isso, é verdade. Os homens são muito mais lineares, muito mais simples, muito mais básicos. As mulheres são muito mais complexas em todos os aspectos, não é? E também são muito mais polivalentes. As mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo e os homens geralmente só fazem uma. Isto tem a ver com o nosso ADN, não é? Da mulher ser coletora e o homem ser caçador. Portanto, a mulher fazia tudo, o homem só caçava. Mais nada, não é? E depois, obviamente, claro, comia. Não é? Por isso as mulheres são fundamentais. Aliás, olha, estamos a falar no ADN, estamos a falar na ciência. Ainda ontem, por acaso, estava a ver um programa, o Cosmos. Não sei se têm acompanhado o Cosmos. Vi ontem um programa que tinha gravado, porque na altura não consigo ver, e então falava sobre a compreensão do universo e das estrelas e da sequência de todas as estrelas. E então, para surpresa minha, ou talvez não, porque estas coisas já não me surpreendem, digamos, os homens que na altura, no início do século XX, eram os únicos que podiam ser cientistas, não é? Na Inglaterra só os homens é que podiam até estudar, por isso é que algumas das mulheres cientistas inglesas foram para os Estados Unidos, porque lá havia outro tipo de liberdade. Mas havia um cientista, Whitkins, que tinha a trabalhar consigo 5 mulheres. Chamavam-lhe o harém de Whitkins. E foram 2 dessas mulheres que explicaram toda a sequência do universo e compreensão do universo. E praticamente ninguém sabe isso. Mas foram elas que efetivamente o fizeram. Portanto, as mulheres têm um papel fundamental. Aliás, não podemos esquecer que são 50% da humanidade e são as mães dos outros 50%. Portanto, é muito importante, muito respeitinho, se faz favor, pelas mulheres. Mas é verdade, é um ser mutante, é um ser andrógino, cada vez com maior multiplicidade de faces, é poliédrico completamente, quer novas experiências, quer novos serviços, quer novos produtos, quer ser de facto seduzido, surpreendido, que o façam sonhar, quer até, de certa forma, às vezes, que os ajudemos a definir quem eles são, em termos da sua personalidade. Isto é muito válido e muito visível, por exemplo, em certos escalões etários, a nível dos adolescentes, por exemplo, só podem usar aquela marca de calças, jeans ou aqueles ténis para poderem pertencer, no fundo, à tribo, ao grupo, não é? E, portanto, de facto, há aqui uma exigência cada vez mais e cada vez maior da parte dos consumidores. Nós não podemos esquecer que, e todos nós somos seres humanos e consumidores, que nós somos um pouco um tipo cebola. Não sei se já refletiram sobre isso. Nós temos uma primeira camada, que é o nosso eu. E o nosso eu é aquilo que nós realmente somos. Mas depois temos uma camada que cobre essa, que é o nosso ego. E o nosso ego é aquilo que nós pensamos que somos. Pode não coincidir com aquilo que nós verdadeiramente somos. Depois temos uma terceira camada, que é aquilo que nós queremos que os outros pensem que nós somos. Que é a nossa máscara. E ainda há uma quarta camada, que é a percepção. Que é aquilo que de facto os outros pensam que nós somos. E estas 4 camadas, a maior parte das vezes, não são coincidentes entre si. Mas a máscara é exatamente aquilo que nos faz ser grandes consumidores. É comprar coisas, usar marcas, de facto, porque nós queremos que os outros pensem que nós somos determinada coisa. E aqui, de facto, o comércio tem um papel muito importante e precisamente a ajudar a definir a personalidade. No entanto, às vezes os comerciantes exageram. Às vezes vão longe demais. O Selfridges, há uns anos atrás, tinha esta promessa. Buy me, I will change your life. Isto é uma promessa que se possa fazer a alguém. Acham que
algum comerciante pode prometer que vai mudar a vida dos seus clientes e consumidores através de coisas que lhes vende? Acham que é possível? Algum de vocês, portanto, já comprou algum produto que lhe tivesse mudado a vida? Eu, há uns tempos atrás, pensava que não, e às vezes, quando fazia esta pergunta, de facto, ninguém me dizia nada. Enfim, há alguns. O smartphone, o iPhone, mudou, vamos lá ver, facilitou algumas coisas da nossa vida, mas mudou a nossa vida. Mas há uns tempos atrás, numa sessão destas, com a PT, houve uma senhora que levantou o braço e disse: eu comprei uma coisa que de facto mudou a minha vida. Ah é? Então o que é que foi? O que é que ela disse? Uma bimbi. Uma bimbi. Exato. Uma bimbi. Mudou a vida dela. Eu não tenho essa experiência porque eu não tenho bimbi, nem nunca irei ter, porque eu sou alentejano, como vos disse, e gosto muito de cozinhar, principalmente a minha sopa de beldroegas, não é? E sou eu que cozinho em casa, e portanto, e gosto de cozinhar à maneira tradicional. Tradicional, não é? Sinceramente, reconheço as grandes qualidades no produto, mas eu gosto de cozinhar de forma tradicional. Mas, de facto, isto é uma promessa que é difícil de prometer. Agora, há outras promessas que, embora difíceis, são execuíveis. São realizáveis. E esta é uma delas. Esta pedra está à entrada de uma loja, nos Estados Unidos, de uma cadeia de supermercados que se chama Leonard's. Alguns de vocês provavelmente conhecerão. A Leonard's está no Guinness Book of Records, a loja do mundo que mais vende por metro quadrado, por trabalhador, etc. É uma loja, um supermercado que foi aberto ao lado de uma vacaria, porque o tio Leonardo criava vacas. Tanto que a loja até tem um painel de vidro que separa a zona onde o leite está a ser embalado da placa de vendas. Quem vai comprar o leite sabe que aquele leite foi acabado de embalar precisamente ali ao lado e ele pode ver toda a maquinaria onde o leite foi embalado na Tetra Brick. Ora, o Leonardo já esteve aqui em Portugal, que eu por acaso convidei a vir cá em Portugal numa das conferências da APED que fiz, a primeira. Não sei se o Paulo se lembra dessa. Alguém se lembra? Lembra-se? Ouviu? Portanto, no CCB, o Leonardo veio cá explicar como é que tinha criado precisamente a empresa, até trouxe umas pedrinhas assim deste tamanho, réplicas desta pedra grande, não é? Depois quando chegar, infelizmente até hoje não o recebi. Pronto, ok? Paciência, paciência. Mas, quais são as regras, digamos, da empresa dele, do Leonardo? Primeira regra, o cliente tem sempre razão. Não traz nada de novo. O Marshall Fields, um americano que tinha uma rede de department store nos Estados Unidos, já há mais de 100 anos que dizia isto. Foi ele até, aparentemente, que terá sido o primeiro a dizer que o cliente tem sempre razão. A inovação está aonde? Está na segunda regra. Se alguma vez tiver dúvidas, leia novamente a regra número 1. E isto é que é, digamos, fácil de dizer, difícil de fazer. Mas há empresas que conseguem. E esta é uma das que consegue fazer isso. De facto, este desafio que os distribuidores têm de tentar e de terem que satisfazer sempre cada vez melhor os consumidores é uma tarefa muito complexa e é cada vez mais difícil. Não é nada fácil, porque de facto o consumidor é cada vez mais exigente e conhecedor.